Olá pessoal, estamos de volta. Dessa vez vamos fazer a edição do usuário. Na aula anterior aqui, nós fizemos o método salvar, aqui método save, e agora vamos editar esse cadastro que a gente fez, fazer o método de edição. Bom, aqui no nosso arquivinho usuário controller, depois, assim que a gente fecha aqui o método save, aqui ó, na linha 31, vamos colocar uma vírgula e vamos colocar o método edit, editar. Esse método vai ser praticamente a mesma estrutura do salvar, vai ser uma função assíncrona, async, que vai receber nossa requisição e vai ter uma resposta. Por isso a gente chama aqui o nome de verdade aqui é request e aqui é response, mas aqui a gente usa, é bem prático a gente usar só uma abreviação, só o rec e res. Ok, então aqui vamos abrir a chave, vamos colocar o nosso try catch e aqui dentro vai tentar editar o cadastro. Se der algum erro, ele vai cair aqui no nosso método catch, passando um erro. O erro aqui, vamos colocar a mesma estrutura, copiar praticamente a mesma coisa aqui do método anterior, que vai enviar um erro, e aqui a gente vai editar um cadastro. A gente vai receber do nosso cliente, no caso nosso usuário, os dados, né? Então, let, que a gente vai receber dentro da chave do nosso rec.body. Aqui dentro a gente vai passar as informações. Então, vamos editar o que tem no nosso usuário. No caso, editar, vamos editar o perfil dele, certo? Ele vai poder editar aqui o nome, colocar uma imagem. Praticamente vamos editar apenas nome e imagem. O e-mail, por enquanto, vamos deixar padrão no cadastro. A senha não vamos permitir alterar aqui agora nesse método de edição. Simplesmente ele vai colocar aqui o nome e a imagem. Então, aqui do nosso body, a gente vai receber o nome. E quando a gente edita uma imagem, ele não vem do nosso body, ele vem do nosso file. Então aqui a gente precisa receber files da nossa requisição. Vocês vão entender agora na prática o que eu quis dizer com isso aqui, do file vindo do rec. Beleza? Aqui, então essa é a minha estrutura. Agora eu preciso no meu banco de dados encontrar o usuário que eu vou editar. No caso, a minha estrutura vai ser praticamente a mesma que a gente fez anterior. A gente já importou a nossa model usuário. E como vocês bem lembram, dentro da nossa model usuário a gente tem acesso a todos os métodos do Sequelize. Então aqui eu vou criar uma variável result que vai armazenar o resultado dessa operação. Como a gente está tratando de um método assíncrono, assim que a gente tem que colocar o await para aguardar essa operação ser realizada. Então vou pegar minha model usuário e vou usar o método update. O método update é um método nativo do Sequelize, onde ele recebe como primeiro parâmetro uma chave de pesquisa. No caso, eu quero alterar o usuário, quero atualizar o usuário, mas que tenha um atributo específico. Por exemplo, aqui vamos colocar a primeira chave, na verdade, aqui é os atributos que a gente quer atualizar, no caso o nome, e no caso lá a gente chamou de imagem, eu acho. Vamos ver aqui. A gente chamou de imagem. E nossa imagem, cadê? Imagem. A nossa imagem vai ser igual
a files na posição 0, ponto, file name. Agora vocês vão entender isso aqui na prática, quando a gente estiver realizando a operação. Eu vou colocar vírgula e vou falar qual objeto específico que a gente quer atualizar. Eu vou dar um Enter aqui, só para ficar indentado. Então, Enter aqui. Beleza? Esse vai ser o nosso objeto. Vou colocar a vírgula, vou criar outro objeto. E esse objeto vai receber o parâmetro where. Where, que vai filtrar a nossa edição. Para eu dizer, eu quero que você edite o usuário específico. No caso aqui a gente vai passar o ID. Só para vocês entenderem na prática. Ó, então, vou abrir aqui o MySQL, Workbench. Está abrindo aqui. Enquanto abre aqui, eu vou prosseguir. Então, assim que editar esse usuário, a gente vai mandar o resultado para o nosso cliente. Então, res.send result, que é praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Ó. A gente mandou res.send result. Só que como a gente vai usar também aqui o método para não enviar a senha junto. Então, result.senha vai ser undefined, que a gente não quer que retorne essa senha para nós. A gente vai mandar só os dados do usuário. Beleza? Abriu aqui. O que eu estou fazendo? Como que ficaria esse comando aqui no SQL? Para vocês entenderem. Ó. Então, eu estou pegando o arquivo e o nome e editando o usuário que tenha o ID específico. No caso, esse ID a gente também precisa receber ele. Por enquanto aqui, eu vou colocar ID, vou definir na unha mesmo. Porque esse usuário aqui a gente vai pegar ele da sessão. Mais para frente vocês vão entender. Quando a gente fizer todo o controle de acessos e tudo, esse ID vai estar salvo na sessão. Então, quando vocês vierem aqui, ó, vou criar uma nova query. Cadê aqui esse aqui, nosso banco. Vou criar uma nova SQL aqui, um novo arquivo. E aqui eu vou fazer, ó, select from, no caso, selecionar. Eu vou fazer um select para vocês entenderem. Select from, no caso é usuários, que é o nome da nossa tabela, usuários. E depois usamos o where, onde o ID é igual a 1, que é o que a gente definiu aqui, ó. Where ID, no caso, para eu não ter que fazer isso aqui, ó, ID é igual a ID, basta eu usá-lo uma vez. No caso aqui, ele é um objeto. Faltou aqui então as chaves. Então é assim. Para eu não ter que fazer where ID é igual a ID, eu apenas informo ele que eu evito redundância aí. Ele também aceita fazer isso. Então aqui eu estou fazendo exatamente isso aqui, ó. Então se eu executar esse comando, ele vai selecionar o usuário 1. Ó. Então aí sim eu vou conseguir editar esse usuário específico. Então se eu não colocar o where, se eu deixar aqui sem, ó, o que vai acontecer? Ele vai editar todos os usuários. Então esse where é muito, muito importante. Ele não pode faltar, senão você edita todos os registros. E não é isso que a gente quer. A gente precisa fazer um filtro. E para fazer esse filtro, a gente usa o where, usando uma chave que não se repete. No caso, o nosso ID, ele é único. Se você olhar aqui para os outros, ó, o ID para cada usuário é um ID único, uma sequência. 1, 2, 3 e assim vai. Só que, na verdade, a gente não está fazendo um select, a gente está fazendo um update. Update. E isso. Então, o que eu estou pedindo? Update, tabela usuários,
seta um nome para Lucas, a imagem para avatar 3, onde o usuário, o ID do usuário é igual a 1. Então, no caso aqui está Nicolas e está uma imagem aqui da Amazon. Se eu executar esse comando, agora eu preciso select, ou eu posso vir aqui direto, então selecionar os dados, ou eu posso usar o comando também, select from, e aqui a gente viu, ó, então o nome agora é Lucas e a imagem é avatar 3. Então é esse comando aqui que o Sequelize vai fazer. Quando a gente executa aqui, result é igual update, a gente está atualizando nome e imagem, sendo que nosso filename vai ser o nome da imagem, e aonde o ID é igual, no caso aqui a gente definiu 1. Só que esse 1 a gente vai pegar da seção. Então, é praticamente esse o comando. Só para exemplificar para vocês. Então, agora vocês sabem que o método update, ele recebe o objeto, que são os valores, e depois precisa de um filtro. Com isso aqui a gente consegue editar. Só que agora a gente tem que passar um files para isso dar certo. Para a gente passar o files, a gente precisa salvar ele antes de executar o update. Então aqui a gente vem na nossa rota, user. Lembrando que como a gente está editando, essa rota já precisa estar autenticada, porque o usuário precisa estar logado. Então a gente não vai fazer a rota aqui na index, porque a index são nossas rotas públicas. A gente vai fazer agora no users. Vamos até copiar a estrutura aqui, ó. Eu vou copiar essas duas linhas, a linha 1 e 2, que é o express router. Vou vir aqui na nossa users, colar elas aqui. A gente está importando nosso express e definindo a nossa variável router, que executa o express.router. E por final aqui, eu vou dar um exports module.exports, exportando nossa router, para termos acesso a ela lá depois. Aqui, a gente vai criar a nossa rota. Vamos importar o nosso usuário controller vai ser igual a require ponto controllers usuário controller. E aqui a gente vai criar uma rota router. O método de edição para editar é o método put. Aqui a gente vai definir a rota, no caso barra perfil, e vou usar o método usuário controller ponto, no caso edit. Beleza. Só que a gente precisa fazer o upload da imagem do usuário. E para fazer esse upload, a gente vai estar usando o Mutter. Deixa eu abrir aqui para vocês a documentação. Então aqui a gente vai colocar Mutter npm. É o primeiro aqui. Accept. Então é esse aqui. A gente precisa instalar essa dependência dele no nosso projeto. Então, npm install mutter --save. Instale no projeto de vocês. Enquanto ele instala aqui, vamos dar uma passeada pela documentação dele. Olha, então, eu vou até copiar esse comando aqui, tá vendo? Pede para importar o mutter. E aqui, importa ele, require mutter. Deixa eu ver aqui, tem. E aqui a gente consegue usar ele como middleware, usando o método disk storage. Eu vou copiar tudo isso aqui, ó. Copiei e vamos, aqui ele já instalou. Aqui na nossa rota, a gente vai colar todo aquele comando aqui.
Só faltou a gente importar o nosso mutter. Então, const mutter é igual a require mutter. E aqui eu vou só colocar uma separação aqui, só para a gente organizar o nosso, faltando uns pontos e vírgulas aqui. E aqui a gente tem o nosso middleware. Esse middleware vai garantir que os uploads sejam realizados. Só que a gente precisa configurar algumas coisas nele antes. Então, isso aqui vem para dentro também. Aqui, ó, na linha 33, é o caminho de onde a gente vai estar salvando as nossas imagens. Aqui, a gente já criou aqui nossa pasta public. E dentro da public, a gente tem a pastinha images. Dentro dessa pastinha images, vamos criar uma pastinha para avatar, para ficar separado. Uma pastinha para avatar e outra para denúncias. Assim a gente consegue separar o que é imagem de avatar, de usuário, e o que é imagem de denúncias, para ficar mais organizado. Aqui, ó, onde a gente está passando, na linha 33, o caminho, a gente vai passar o caminho dessa imagem de avatar, que se trata da rota de perfil, o usuário que está fazendo o upload da sua própria imagem, que está aqui, ó. No nosso banco de dados, a gente está fazendo o upload da imagem do usuário, que vai ser o avatar dele na rede social. Bom, feito isso aqui, todo esse código aqui, ó, eu copiei da documentação do mutter, que é essa aqui. Eu vou até deixar o link na descrição para vocês. Copiei todo esse código e simplesmente colei aqui na nossa rota, users.js. Colei aqui e agora a gente vai configurar esse caminho para salvar as imagens dentro da nossa pastinha public e pastinha avatar. Para fazer isso, vamos importar o nosso path, que fica uma rota mais garantida. Const path é igual a require path, que é um método nativo do Node. Aqui a gente poderia muito bem passar assim, ó, barra public barra imagem images, na verdade, barra avatar. Poderia muito bem passar assim. Só que não é garantido. Às vezes, diferentes sistemas operacionais usam barra para um lado ou barra para o outro lado. Então, ficaria meio que inviável a gente usar desse jeito. Então, por isso, vamos usar o nosso método path. Vou colocar o path.join, que ele vai criar essa rota para nós. E aqui, ao invés de passar as barras, eu vou simplesmente passar um array, né, o caminho das páginas separado por vírgulas, que ele já encarrega de colocar essas barras para gente. Então ele verifica o sistema operacional, se for Windows barra direita, se for Linux barra esquerda, e assim vai. Então basta a gente passar esse comando. Aqui, ó, outra coisa que a gente precisa configurar é o nome da nossa imagem. Eu vou pegar não field name, mas file name. File name, beleza. E vou colocar isso aqui depois do nosso date. Esse aqui é o nome da nossa imagem. No caso, mais pontinho, mais o nosso file name. Que isso vai garantir que eu pegue a extensão da nossa imagem. Então, e outra coisa que a gente precisa fazer, aqui na verdade não vamos pegar o file name,
vamos pegar o nome original da imagem. Então, esse file ponto original name. E aí, assim, nesse original name tem a extensão. Então, se ela for .jpeg, .png, esse nome de arquivo vai vir para a gente. Só que se a gente fizer só isso aqui e a gente tiver, por exemplo, o nome de uma imagem que for assim, por exemplo, imagem gatinho na árvore.png. PNG. Se o nome for assim, tá vendo que a gente tem espaços entre o nome da imagem. Isso aqui vai dar um erro para nós, porque ele vai, quando ele tem esses espaços, ele gera uma string de porcentagem. E essa imagem não vai ser encontrada no nosso caminho aqui. Então isso aqui pode gerar um erro. Para a gente sanar esse problema aqui, a gente vai tirar os espaços do nome da imagem. Então, para isso aqui, eu vou transformar isso aqui. Vou colocar um parêntese nesse meu file.originalName. E aqui eu vou transformar isso aqui em string. Então, string, que é isso aqui. E isso faz com que eu transforme esse nome em string. Aqui também vou colocar dentro de parêntese. E depois aqui, ó, vou colocar um ponto, caso dentro do original name, no primeiro parêntese, vou colocar ponto, replace, que é para substituir. No caso, o primeiro valor é o que eu quero substituir, que são os espaços. Vou substituir pelo quê? Pode ser pelo um traço ou por nada. Então, vamos simplesmente juntar eles. Ou colocar um tracinho, fica do jeito que vocês preferirem. Vou deixar como traço porque eu acho que fica mais didático. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando todo esse caminho aqui, transformando em string, e depois estou fazendo um replace, onde tem, no caso aqui, espaços, e substituindo por tracinho. Então, isso já resolve esse nosso problema. Feito isso, já temos aqui o nome com a extensão da imagem, assim a gente já consegue capturar ele aqui na nossa files.filename, já com esse nome que a gente gerou. Basicamente é isso. Para a gente fazer o upload da imagem na rota que a gente está fazendo aqui, editando, a gente vai usar esse método da linha 40, que é o upload, que vai executar todo esse comando aqui. Então aqui a gente usa, coloca uma vírgula, e entre essas vírgulas aqui a gente vai usar o método upload, que é esse método, que é o método mutter.n. Aqui já vai executar essa função e vai fazer com que nossa imagem que exista nessa rota seja salva nesse caminho. Bem, vamos testar. Vamos ver aqui se está tudo ok. Aqui ele vai receber, ou vai editar o usuário 1, que a gente deixou definido. Aqui vai fazer o update, passando o nome que a gente recebeu no RecBody, vai receber o file. Beleza, vamos testar. Aqui eu só vou dar um console, só para se der algum erro, a gente ver esse erro no nosso terminal. .errors. Abrindo aqui o nosso, como é um método put, a gente não vai conseguir executar no navegador, vamos usar o Postman. Ok, aqui abriu. Aqui temos a nossa collection ZeraDengue, eu já salvei aquela requisição anterior de cadastro. Vou só copiar o link aqui e fazer uma nova aba, abrir uma nova aba, colar. Agora o nosso método vai ser put. No nosso body, a gente vai colocar o form data, porque a gente vai passar um arquivo. E aqui vamos também informar o nome que vai ser, vamos colocar aqui new name, só para a gente testar. E vou ter um outro campo que é imagem. Essa imagem ela vai ser do tipo file.
Então aqui eu preciso selecionar um arquivo. Deixa eu ver aqui, eu vou baixar um avatar aqui só para a gente testar. Avatar icon, pode ser isso aqui mesmo. Vou baixar um menorzinho só para aqui, esse pequenininho mesmo. Salvar a imagem como, salvar aqui mesmo em downloads. Eu vou salvar com espaços aqui para a gente ver funcionar. Então aqui, imagem, usuário. Nota que a gente tem um espaço aqui, ó. Então ele, na hora que salvar, ele tem que salvar assim, imagem, tracinho usuário. Vamos ver se está tudo funcionando. Salvar, beleza. Aqui eu vou fazer o upload dessa imagem aqui no meu Motor, onde a gente definiu aqui como file, select file, e vou selecionar esse arquivo, beleza. A rota é users barra, acho que é perfil, vamos ver aqui. A gente definiu na nossa user.js, é isso mesmo, users, que a gente está dentro da rota users, barra perfil. Então aqui, barra perfil. Vamos só confirmar se no nosso app.js essa rota já foi importada. Então está aqui, users, route users, e aqui estamos usando ó, barra users, que vai entrar dentro das nossas rotas aqui. Então vai pegar essa perfil, método put, que está aqui, método put. Vamos rodar o nosso serviço, vou dar um clear, node-moonbeam, www, rodou, vamos enviar, send, deixa eu ver o que ele deu, localhost 3000 users, perfil, método put, aqui não deu nada, vamos ver se aqui foi, cadê, pastinha avatar, não salvou e também não deu erro, vamos ver o que está acontecendo, users, upload n, edit, f, vamos tentar enviar novamente. Foi, eu não sei, eu acho que não tinha dado tempo de rodar. Aqui, beleza, aqui não deu erro. Lembra que a gente, do nosso método que a gente fez lá no SQL Workbench? Então, o que o SQLite executou? Vou aumentar aqui. Update, tabela usuários, set, nome, passando uma interrogação, imagem, aonde o ID, caso aqui, os dados que ele recebeu, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. Set, nome, o Lucas, e a imagem para avatar 3. Vamos lá no nosso banco, usuários. O que a gente passou foi new name, então tem que estar new name no banco de dados. Vamos ver aqui, usuários. Já está aberto aqui, vou atualizar, executar novamente, e está aqui, new name, e para nossa imagem, no caso aqui a gente usou data, para gerar, aqui ó. A gente usou o date now, para caso seja enviado um arquivo com o mesmo nome, não substitua, então a gente usou esse new date now, que ele gera esse número aleatório aqui, ó. Então, todo esse número aleatório, é a hora atual transformada em números. E aqui o nome da nossa imagem, imagem, que ele colocou o tracinho, usuário e a extensão. Então, aqui se a gente olhar no nosso projeto, dentro de avatar, está aqui a nossa imagem. Então, o upload foi feito com sucesso. Vamos só ver o que a gente pode melhorar aqui. Aqui a nossa imagem já está pegando, já está pegando. Aqui depois eu vou até colocar comentário aqui
substituir esse ID pelo ID do usuário conectado. Então, depois que a gente fizer a autenticação, a gente vem aqui substituir isso, pegando o ID do usuário da nossa sessão. Deixa eu ver aqui o que mais. Bom, acho que por essa aula, aqui galera, eu não ensinei na aula passada para vocês, mas essa requisição aqui vocês podem salvar ela. Ó. Então vem aqui, colocam o nome da request, salvar usuário, não, na verdade é editar perfil do usuário. E aqui vamos selecionar a nossa pastinha, que é o projeto ZeraDengue. Então, Save to ZeraDengue. Então, agora a gente já tem aqui pronto. Então, se a gente fechar aqui, ó, a gente pode vir aqui no na nossa collection ZeraDengue e vir aqui que já está pronto, gente. Só substituir os valores aqui que a gente quer e não tem que fazer isso aqui de novo. Aqui eu já tinha salvado o cadastro de usuário, salva aí para vocês também. E para essa aula, bom, já está editando. Para essa aula é isso. Nos vemos na próxima aula aí que a gente vai fazer. Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer. Editar. Vamos fazer um método de login do usuário se conectar na rede. Beleza? Deixa eu até colocar aqui. Próximo. Login. No caso aqui, usuário. Salvar o usuário, ok. Editar usuário, ok. E na próxima aula a gente faz um método de login. Deixa eu subir isso aqui para o GitHub, para meu projeto. Clear git commit -m, passando feito método editar usuário. Git push origin master. Tá lá, galera. Nos vemos na próxima aula. Abraços. Tchau, tchau.